Capítulo 12. A prática de esportes na infância. Ao longo de meu exercício profissional como pediatra, percebi que a dinâmica familiar e o ambiente de convívio influenciavam diretamente na saúde da criança. Assim, busquei e encontrei na medicina homeopática uma forma de abordar a saúde das crianças e dos adolescentes, analisando-os de forma holística, não fragmentada, explorando melhor os aspectos emocionais, relacionais, ambientais da criança ou do adolescente e, por vezes, dos familiares responsáveis por eles. Em outras palavras, a medicina homeopática permitiu-me fazer uma abordagem integral da criança e do adolescente, considerando-os em suas dimensões corporal, mental, emocional e espiritual. Nessa mesma perspectiva, busquei entender a saúde da criança e do adolescente sob o ponto de vista da filosofia oriental, em especial o taoísmo, em que a saúde significa manter o equilíbrio do ser em sua totalidade. Pautada nessa filosofia, a prática do Tai Chi Chuan nos conduz ao movimento das energias de nosso interior, resultando no equilíbrio, no desbloqueio das energias estagnadas, conturbadas e desequilibradas, ou seja, no reequilíbrio da nossa energia vital. Segundo o mestre taoísta Liu Pailin, o Kung Fu significa literalmente o treinamento para alcançar o céu, para alcançar o equilíbrio geral de nosso ser. A conexão do equilíbrio corporal, mental, emocional e espiritual ocorre por meio de linhas de energia que percorrem o corpo humano, permitindo a ligação do exterior com o interior, da parte superior com o inferior, do lado direito com o esquerdo, que são chamados de meridianos de energia, na medicina tradicional chinesa, e nadis, de acordo com a linguagem dos iogues indianos. À medida que a criança realiza uma prática esportiva com prazer, alegria e satisfação, conseguindo se desenvolver, percebendo a sua evolução e vencendo na modalidade que escolheu, há a mobilização energética no organismo e se estabelece uma interconexão desses meridianos, promovendo assim o equilíbrio geral. Em consonância com a medicina tradicional chinesa, a medicina homeopática busca promover a saúde mediante o reequilíbrio geral da criança ou do adolescente, corporal, mental, emocional e espiritualmente. Inicialmente, faz-se um estudo de caso por meio de uma anamnese detalhada dos antecedentes pessoais patológicos, hábitos alimentares, a interação das crianças com os pais, com o meio escolar, relação com os cuidadores, o estado emocional da mãe na gestação e a prática de atividades físicas, para enfim se indicar um remédio constitucional que venha reequilibrar todo o ser. Os estudos de Richard Gerber mostram que os médicos homeopáticos operam no nível dos campos físico-molecular biomagnético do corpo, influenciando os níveis superiores como os chakras e corpos sutis, assim como a capacidade de influenciar o corpo causal e os corpos espirituais superiores. Segundo Amit Goswami, tudo que revigora o corpo concorre para o fortalecimento da alma, pois nos permite a luta cotidiana necessária ao reencontro de nossa alma imortal. A prática do esporte é vital ao desenvolvimento holístico dos jovens, promovendo sua saúde física e emocional e a capacidade de estabelecer relações sociais saudáveis. O relatório Esporte para o Desenvolvimento e a Paz em direção à realização das metas de desenvolvimento do milênio, ONU 2003, analisou a contribuição potencial que o esporte oferece à realização das metas de desenvolvimento do milênio, tendo corroborado o entendimento de que o esporte contribui não só para a boa forma física e para o bem-estar mental e emocional, como também para o estabelecimento de interações sociais salutares. Essas atividades contemplam a brincadeira, a recreação, o esporte organizado, casual ou competitivo e os jogos indígenas. Para os jovens com poucas oportunidades em suas vidas, o esporte oferece lazer e autoexpressão, propicia alternativas saudáveis de superação aos usuários de drogas e aos que se encontram em conflito com a lei. De acordo com a ONU, o esporte constitui-se uma poderosa ferramenta de promoção de desenvolvimento pessoal e de interação social, de fomento à tolerância, ajudando a reduzir a tensão e a gerar o diálogo.
É um vínculo poderoso que complementa as atividades curriculares existentes e aquelas recomendadas pela Organização das Nações Unidas. A prática esportiva conduz a criança e o adolescente a um equilíbrio geral, preparando-o a ser um adulto saudável. Nesse sentido, Bonf, Caneta e Lee, 2011, defendem que o esporte pode ser considerado um dos principais fenômenos sociais, com uma estrutura semelhante à de uma instituição que reflete em sua organização as mesmas relações sociais de um modo geral. Pesquisas qualitativas e quantitativas indicaram a existência de correlação entre as competências pessoais, como motivação, liderança, comprometimento, orientação do ego, autocontrole, adaptação, reconhecimento de erros, organização e otimismo, além daquelas atribuídas ao desenvolvimento com sucesso de práticas esportivas durante a infância e adolescência. A atividade esportiva começa no lar. Atualmente, nas férias escolares, uma parte das pessoas procura realizar uma viagem com a família, sendo este um momento precioso para os pais interagirem com os filhos. Mas outra parte permanece em suas casas, tendendo a não se exercitarem, preferindo assistir à TV, jogar videogame e utilizar a internet. Em todos os casos, as famílias devem buscar realizar atividades físicas conjuntas. Há soluções simples como andar de bicicleta, fazer uma caminhada no parque, empinar pipa, jogar bola, brincar de carrinho ou de boneca, desenhar, brincar de pega-pega, esconde-esconde, jogar bola de gude e assim por diante. Nesses momentos de lazer, as crianças aprendem a interagirem com os adultos, com outras crianças, adquirindo noções de grupo e de pequena competição. De acordo com o pediatra Joel Conceição Bressa da Cunha, compartilhar atividades físicas com os filhos é uma forma de fortalecer os vínculos, constituindo-se num forte estímulo para que a criança valorize o exercício físico no futuro. No manual Esporte como Instrumento da Promoção de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, há exercícios adequados para cada faixa etária e uma tabela que mostra em qual idade a criança terá melhores proveitos de acordo com as habilidades motoras específicas. A Sociedade Brasileira de Pediatria ressalta que crianças e adolescentes crescem e maturam, tanto física quanto psicologicamente, com grandes diferenças individuais e que estas são mais marcantes durante o estirão de crescimento, na puberdade. No caso dos adolescentes, a referência recomendada para adequada orientação quanto à prática esportiva mais aconselhável é o pareamento pelos estágios de Tanner. O Ministério dos Esportes, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, por intermédio do Grupo de Trabalho de Medicina Desportiva em Pediatria, publicou em 2003 os manuais Desafios de Xande e Esporte, com instrumento de promoção à saúde. Xande é um professor de educação física que, de forma divertida, chama a atenção dos alunos para a importância do condicionamento físico, da hidratação, da prevenção de acidentes na nutrição, do distanciamento de drogas e dos equipamentos necessários para uma boa prática. O desafio de Xande apresenta os conceitos básicos relativos à atividade física e às práticas de esportes, como elementos importantes para uma vida saudável e um desenvolvimento físico e mental plenos. É destinado a adolescentes de 12 a 14 anos, faixa etária na qual os jovens se acidentam mais e muitas vezes começam a ter contato com as drogas. Já o esporte, como instrumento de promoção da saúde, apresenta recomendações para a prevenção de afogamentos, uma vez que no Brasil as chamadas causas externas de mortalidade estão em primeiro lugar entre os 5 e 19 anos, tendo feito 21.526 vítimas em 2001. Dentre as causas externas, o afogamento está em terceiro lugar, com 1.898 vítimas, e sobem para a segunda colocação, com 609 vítimas entre as faixas etárias de 10 a 14 anos de idade. Dentre as recomendações constantes no manual em questão se destacam: estimule a criança a aprender a nadar a partir dos 2 anos. Mantenha a atenção constante nas crianças. Nas praias, crianças perdidas devem ser levadas ao posto de guarda-vidas. Atenção! Mais de 80% dos afogamentos ocorrem em valas.
Nunca tente salvar alguém em apuros se não tiver confiança em fazê-lo. Se precisar se afastar da piscina, leve sua criança com você. Isole a piscina. Tenha grade com altura de 1,5 m e 12 cm entre as verticais. Elas reduzem o afogamento em 50% a 70%. Boia de braço não é sinal de segurança. Cuidado! Evite brinquedos próximos à piscina, pois isso atrai a criança. A distração do adulto é responsável por 84% dos afogamentos. Ao nadar em rios, o ideal é levar pelo menos uma boia. As modalidades esportivas mais adequadas. Crianças e adolescentes sedentários que permanecem sentados em suas carteiras escolares e passam outra parte do tempo conectados à internet, jogando games ou assistindo à televisão, começam a apresentar preguiça de movimentar o corpo, cansaço mental, dores de cabeça, compulsão para comer ou perda de apetite, bem como sintomas como irritabilidade, ansiedade, mau humor e agressividade. É relevante destacar que o esporte tem um impacto na saúde e reduz a probabilidade de muitas doenças. A prática esportiva, seja qual for a modalidade, deve ser iniciada na infância, lembrando que o melhor esporte e o que mais se adequa a cada criança ou adolescente é aquele que mais lhe agrada, que ele pratica por prazer e alegria. O Instituto Datafolha, a pedido da Sociedade Brasileira de Pediatria, realizou em dezembro de 2012 uma pesquisa sobre os motivos de alegria das crianças que se encontram na faixa etária de 4 a 10 anos de idade, residentes em 131 municípios do país, pertencentes a todas as classes econômicas. Tendo sido ouvidas 1.525 crianças, constatou-se que a prática de esportes era o segundo maior motivo de alegria para 94% delas. A outra alegria consistiu na comemoração de seu aniversário, com 96%. Na mesma pesquisa, 71% das crianças afirmaram ficarem tristes e muito tristes quando estão longe da família. No mesmo rumo, para avaliar qual o melhor esporte, a Sport Life, em 2013, promoveu um torneio entre as seguintes modalidades praticadas pelos brasileiros: tênis, natação, corrida e bike. O parâmetro utilizado para avaliação apresentava 8 itens de avaliação: flexibilidade, força muscular, reflexo, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, trabalhar o corpo como um todo e não apenas alguns membros, risco de lesão e gasto calórico. Para tanto, foi composto um corpo de especialistas, treinadores, fisiologistas, fisioterapeutas e médicos, que avaliaram cada uma das modalidades esportivas segundo os critérios acima indicados. Para cada um dos 8 itens avaliados, os especialistas deveriam dar uma nota de 1 a 4, conforme segue: pouco, igual a 1, razoável, 2, bom, 3, excelente, 4. No caso dos itens relativos às lesões, os critérios foram: baixo, 1, médio, 2, alto, 3. As notas de lesões foram subtraídas do total. Por exemplo, se a modalidade atingiu 100 pontos nos quesitos de benefícios e 10 pontos em lesões, a nota final seria 90. Assim, foram obtidos os seguintes resultados. A natação foi o esporte campeão, com 185 pontos. Bike obteve 171 pontos. A corrida, 158 pontos. E o tênis, 154 pontos. Quanto aos resultados obtidos nos quesitos de força muscular, resistência muscular e cardiorrespiratória, todos se mostraram boas opções. A natação foi o destaque nos critérios de trabalhar o corpo como um todo, os músculos de forma harmônica, e foi o esporte que menos perdeu conta por lesões, portanto, o mais livre de impactos. Para a bike, como utiliza a força das pernas enfrentando subidas e ventos, a capacidade física e força muscular se mostraram muito importantes, mas não revelou melhoras na flexibilidade. O tênis foi destacado por desenvolver a capacidade de resposta rápida e reflexa, e se revelou como a modalidade que menos queima caloria. A corrida foi aclamada pelos benefícios cardíacos, mas é campeão em provocar lesões. Na força muscular, foi o menos pontuado.
A prática esportiva inadequada. A prática esportiva inadequada é um grande problema do progresso tecnológico e está aliada à total e irrestrita liberdade, em que a internet mostra a sexualidade e a violência, a televisão exibe em canal aberto as lutas de MMA, utilizando concomitantemente o boxe, jiu-jitsu, karatê, judô, muay thai e wrestling, usando chutes e socos no oponente. Além disso, podemos ver vídeos do YouTube dessa modalidade nos Estados Unidos, Reino Unido, América Latina e no Brasil, desenvolvidos pelo treinador Danilo Dourado, formado em Educação Física que dá aulas de MMA para adultos, adolescentes e crianças. O pediatra e endocrinologista infantil Rafael Mantovani não vê o MMA como modalidade esportiva, e o seu principal argumento é o elevado risco de lesões corporais e transtorno psicológico. Além disso, pode estimular a agressividade e induzir comportamentos distorcidos. Ele deixa claro que a sociedade médica deveria se posicionar o quanto antes sobre os tais riscos e acredita que as artes marciais têm um código de postura e filosofia que ajudam a eliminar os possíveis delinquentes que desejam se aproveitar das técnicas para brigar por aí. Ele lembra que no princípio básico do esporte não há o objetivo de derrubar o adversário, nocauteá-lo ou machucá-lo, com socos ou chutes no oponente. No entanto, o MMA tem tudo isso como um dos seus objetivos, por isso, o risco para crianças e adolescentes é grande. Carlos Eduardo Reis, pediatra com especialização em medicina do esporte, afirma que como a criança está em fase de franco desenvolvimento da força, os ossos e as estruturas articulares são frágeis, portanto qualquer exercício mal orientado oferece mais riscos para elas do que para os adultos. Expõe que uma criança estimulada a ser agressiva na luta, dentro de um octógono, com centenas de pessoas gritando à sua volta, pode não saber diferenciar isso em relação à sua vida diária. Apesar de ele orientar os pais a procurarem outra modalidade de aula, quando recebe o pedido de avaliação para matricular os seus pequenos pacientes em aulas de MMA, deixa a escolha final para os pais, os responsáveis pela criança. O professor Luiz Augusto Martins Teixeira, presidente da Federação Mineira de Judô, explica que na arte marcial há o tempo determinado desde a preparação dos movimentos da musculatura para a realização dos movimentos, como o arremesso do oponente, por exemplo. Pela idade dos lutadores atualmente, nem houve tempo para essa preparação, aumentando as chances de lesão. Dessa forma, as crianças tendem a desenvolver agressividade e competição em determinadas fases, até mesmo para serem aceitas em grupos, mesmo que seja provocando medo. Explica ainda que isso significa que estariam sendo favorecidas para serem bad boys, líderes de gangues ou de bullying. Conrado Santos aborda a teoria de aprendizagem social, reforçando o conceito de agressão imitativa, por meio do qual crianças expostas a uma atividade agressiva de adultos imitam esse comportamento, principalmente se esse modelo de adulto é bem-sucedido e recompensado. Enfatiza que provavelmente essas transmissões de violência explícita realmente reflitam uma condição atual da mente humana. Por isso, devemos semear a mensagem de que a violência deverá dar lugar ao amor e à fraternidade. Para concluir, é fundamental ceifarmos as fontes de multiplicação do ódio, da violência e da raiva em rede nacional. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aborda sobre a importância da fase da infância. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.